E agora a gente fala sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas usadas nas eleições aqui no Brasil. Sempre há uma desconfiança em torno do tema. O TSE assegura que não há risco de fraudes ou qualquer outro problema. Uma das principais dúvidas dos pesquisadores hoje é quanto à correção de falhas que foram apresentadas por estudiosos da Universidade de Brasília em 2012, portanto na última eleição. Uma das garantias dada pelo TSE é a de que os votos são computados nas urnas na sequência de chegada dos eleitores para que não se identifique os votos. Os pesquisadores da UNB constataram que é possível rearranjar a sequência para que os votos fiquem nesta ordem. A gente vai falar sobre este assunto com o professor de Ciência da Computação da PUC Paraná, ele que é doutor em Informática, o professor Altair Santin. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite. Professor, é um tema polêmico e que volta e meia a gente volta a ele, né? Sobre a confiabilidade das urnas. A UNB mostrou em 2012 uma fragilidade, né? O que é que a gente tem hoje de novo sobre as mídias e esse processo eletrônico? Então, a principal dúvida, ela reside sobre o fato dessa fragilidade que foi apontada ter sido corrigida ou não, dado que o TSE não permitiu acesso à urna para ser auditada como fez naquela data, né? Ao longo da história foram duas vezes, foi em 99 e em 2012, e em 2012 foi descoberto que a ordem que os eleitores votavam permitia a identificação do voto, e após isso não se sabe se essa fragilidade foi corrigida ou não, né? Essa identificação do voto poderia ser usada politicamente, naturalmente, essa é uma fragilidade apontada, Exatamente. né? Agora, professor, o TSE diz que tem lá recursos de segurança, criptografia, assinatura digital, lacração e armazenamento em sala-cofre. Isso garantiria o sigilo do voto. Isso, na sua opinião, é suficiente? Esse é o ponto. Esses são requisitos importantes e necessários, mas não bastam, né? Nós vimos naquele fato de 2012, se a minha memória não me trai, daquele hack no Rio de Janeiro, que o que ele fez foi uma alteração pós-urna, né? Quer dizer, ele mexia diretamente na base do TSE, numa fragilidade que tinha na base de dados, onde os dados eram computados, ele alterava os relatórios de totalização, né? Quer dizer, então, o TSE bate bastante na questão da urna. Há uma série de dúvidas com relação à auditabilidade da urna, quer dizer, esse fato que a UNB revelou só foi possível porque foi permitido o acesso ao código, né? Então, como o TSE não permite esse acesso ao código, não se pode saber se o código funciona como deveria, né? Ao menos não está fazendo isso no momento. E, além da urna, existe o sistema de totalização, que também deve ser levado em consideração, né? Esse hacker mostrou que, mesmo que assumíssemos que a urna fosse totalmente segura, existem outros pontos que pode haver comprometimento, né? Então, é uma solução como um todo, né? Não basta apenas se concentrar num ponto, né? Imaginando como né? Na hora do voto, nós chegamos para votar, informamos o título e a partir dessa numeração é habilitada a urna para a gente votar. E agora tem a biometria, pelo menos está aumentando o número de municípios que já tem a identificação biométrica. Isso aumenta essa segurança, professor, ou isso também pode ser uma margem de questionamento? Veja, acho que a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Uma é a preocupação do TSE em garantir que um eleitor que não esteja mais vivo, por exemplo, como acontecia, votasse, ou então que houvesse manipulação, um substituindo o outro. Então tem essa questão do voto cabresto, uma série de práticas eleitoreiras no momento eleitoral que o TSE tenta evitar. E ele está usando tecnologia para isso. Só que a tecnologia, por ser computacional, e tudo que é computacional está suscetível a manipulações, porque os sistemas são bastante complexos, né? Há que se dizer que a urna é um sistema específico, não está conectado à internet, enfim, é uma série de cuidados. Mas mesmo assim, é um software que roda lá. E então essa questão que eu falei da auditabilidade da urna,
Por exemplo, o software pode ser programado para agir de maneira diferente no dia e no horário da votação. Maliciosamente, não se espera que o TCE vai fazer uma coisa dessa, mas ele pode ser alterado maliciosamente. Então, se a auditoria do código, quer dizer, do programa, não for permitida, não se tem essa certeza, por exemplo, que o fato de evitar que uma pessoa se passe pela outra, a urna tenha credibilidade por conta do voto, do software, não por conta da tentativa do TCE de diminuir as fraudes que os eleitores podem praticar. São duas frentes diferentes, naturalmente. Exatamente. Estamos falando mais da questão tecnológica. Exatamente. Da situação, Aí que está o maior problema. Eu imagino que a motivação do TSE, além da questão da totalização ser mais ágil e tudo aquilo que é demandado num pleito, né? Informatizar resolveu esse problema, mas aí cria outro problema, que é o problema tecnológico. Quer dizer, nós temos softwares e tem pessoas envolvidas no processo, e tem a guarda física das urnas, que é o que eles mais se preocupam, né? Mas tem um software rodando ali dentro, e o problema é esse, quer dizer, se esse software vai executar como deveria executar. Mas mesmo com esta desconfiança ou com estas dúvidas a respeito do sistema, não é possível afirmar que já houve fraude, professor? Não tem condições para isso também? Então, nós temos alguns relatos, alguns relatórios, principalmente no início, né, do processo de votação, que foram reportados na mídia, mas casos isolados que foram investigados, né? Não dá para afirmar que o sistema todo tenha um comprometimento. O que se tem são suspeitas, né? Por razões técnicas, como essa que eu estou lhe falando, a nossa urna também, por ter sido uma das primeiras, quer dizer, o momento era um momento onde esses sistemas ainda estavam em desenvolvimento, então ela tem uma outra limitação importante no que é considerado em termos de mundo e até da questão da cidadania, que é o eleitor não ter certeza que o seu voto foi contado, por exemplo. Então há uma tendência mundial, os pesquisadores estão trabalhando nisso, isso já foi bastante discutido no Brasil, a questão da impressão do voto para permitir recontagem e assim por diante. Então, como a nossa urna é uma urna de primeira geração, ela não permite esse tipo de mecanismo. E isso cria mais uma onda de desconfiança. Quer dizer, antes o eleitor via o seu voto, quer dizer, era ali um papel, ele via, depositava. Hoje, por ser eletrônico, por se ouvir falar muito dos sistemas computacionais serem frágeis, o eleitor não tem como verificar se o voto foi contado. Então, existem maneiras de prover esse tipo de certeza, que eu não posso afirmar que não seja possível, mas que é bastante difícil no nosso tipo de urna. A impressão, por exemplo, seria uma alternativa, mas isso já foi descartado pelo Tribunal Superior, então eu acredito que essa questão também põe em dúvida o nosso sistema de votação. E digamos que dar o braço a torcer e trocar 523 mil equipamentos também não vai ser nem barato e nem fácil, né, professor? Exatamente, esse é outro ponto, quer dizer, ao mesmo tempo que o sistema é isolado da internet, para evitar fraudes, todo esse processo de gravação, o lacre das urnas e assim por diante, ele envolve um custo operacional, os candidatos serem colocados na urna e assim por diante, que talvez, se a solução fosse feita nos dias atuais, poderia envolver uma maneira mais fácil de fazer o carregamento dessas informações todas, né? Então, o desafio tecnológico é bastante considerável, o investimento também é considerável, e não se troca um sistema desses do dia para a noite, né? Sem dúvida. Professor, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado a você pela oportunidade.